Olá, pessoal. Muito bom, muito boa noite. Dando início ao Merlin Talk Show, esse programa onde a gente vai bater um papo sobre produção, sobre cinema, televisão e, claro, o streaming. Essa tecnologia, essa função, essa ferramenta de marketing que tomou conta do Brasil, seja nas lives, nas produções musicais, seja no meio corporativo, todo mundo hoje quer estar ao vivo e hoje a gente vai falar dos desafios desse tipo de produção. Como se produz, quais são os desafios, quem está fazendo, como está fazendo e, claro, com convidados mais do que especiais hoje aqui com a gente. Antes de começar, gente, a gente está comemorando o Dia do Cliente. E a gente vai aproveitar para saber se o cliente também tem razão dentro das produções e das lives, né? Então, até onde o cliente tem razão dentro de uma produção. Também 70 anos da TV brasileira, né? Outro marco aí, e a gente comemorando e estreando o nosso programa também, junto com a comemoração de aniversário da TV brasileira. E também eu queria mandar um grande beijo para o cineasta Henrique de Oliveira Júnior, que está completando 100 anos de idade, né? Ele é daqui da região de Campinas, e o bacana, pessoal, que além dos trabalhos realizados por ele, né, está sendo gravado um documentário sobre o cineasta Henrique, e esse documentário vai ficar no museu em Hollywood, e a gente começa a se pensar, e você imagina o quanto que esse cineasta não viu de transformações, né? A gente fala de live show, de novas tecnologias, 70 anos da TV brasileira, então você imagina aí o seu Henrique, quantas transformações ele já não deve ter passado. Então, o nosso grande carinho e um beijo aí, Henrique de Oliveira Júnior, pelos 100 anos de idade. Pessoal, começando aqui, queria apresentar, claro, os convidados do nosso programa de hoje. Primeiramente, queria apresentar a vocês Wilson Branca Leone, da Sony. Tudo bom, Tasselli? Tudo bem? Boa noite a todos. Aqui com a gente também, Douglas da Silva, que é diretor da Checkmate Produções. Muito bom. Wilson, tudo bem? Tudo Primeiramente, bem. Né? Boa noite. Boa noite. Obrigado por receber mais uma vez o nosso convite. Você que já participou várias vezes aqui da live, das nossas lives, e agora estreando aqui com a gente ao vivo, né? Ao vivo, o Merlin Talk Show. Obrigado Eu que agradeço. Mesmo. Nós que agradecemos a possibilidade de estar aqui com vocês, sempre um prazer. E como todo evento, né, sempre um sucesso. Obrigado mesmo, Wilson. Meu amigo, primeiramente prazer, porque a gente só se conhecia, na verdade, através das lives, né? A gente fez algumas reuniões, né, Douglas? Mas assim, geralmente com a pandemia, a gente começa a conversar muito pela internet e esse contato faz muita diferença, que é o momento da gente conversar realmente no tete-a-tete, né? A gente tem que tomar, claro, todas as precauções, mas realmente conhecer, acho que conversar olho no olho, que é o gostoso. Obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui nessa estreia do programa com a gente, Douglas. Eu que agradeço também. Muito obrigado pela oportunidade, gente. Maravilha. Gente, o nosso assunto hoje são as produções de live streaming. Wilson, eu queria que você começasse só fazendo primeiro uma apresentação sua. E o Wilson já participou várias vezes. O Wilson, ele que é engenheiro de produtos na Sony, então ele que é responsável aí, em caracterizar, vamos dizer assim, os produtos e dar todo esse suporte técnico. E até você me ajude depois se eu estou colocando certo, sim. Mas adequar a melhor solução, o melhor equipamento a cada tipo de necessidade. Exato, né? Isso é uma curiosidade que a gente tem aqui. Você sempre foi desse mercado de vídeo ou não? Como que você está, a sua trajetória aí até a Sony? Na verdade, é uma trajetória bem diferenciada. Eu comecei minha carreira na área de comutação, que são
equipamentos para telefonia pública. Legal. Disso eu migrei para a área industrial, né, manutenção industrial, automação industrial. E aí na faculdade apareceu lá, eu lembro que eu estava na faculdade, eu vi um anúncio de uma vaga de estágio na Sony. Eu falei, pô, quem não quer, né? Quem não queria ir para a Sony? Aí eu me inscrevi, né, para fazer parte do processo seletivo e entrei. E isso faz 15 anos. 15 anos já na Sony. E aí de 2005 até agora, nessa área aí de vídeo, de produção, áudio, tudo que é relativo à produção ao vivo, né, profissional. E sempre nos ajudando muito, né, nos nossos suportes, né, Wilson? Com certeza, sempre precisando, estamos aí. Pessoal, Globo, Record, Fernando Sorocaba, Zé Neto e Cristiano, Guilherme Benuto, Vila Mix, Mano Walter, Jorge Mateus, Projeto Bem Sertanejo, Henrique Juliano. Se deixar, a gente vai ficar horas aqui para falar do portfólio do Douglas, né, Douglas? Poxa, quantos grandes clientes, quantos grandes nomes dentro aí do currículo, hein, Douglas? Eu queria que você falasse um pouquinho da história da Checkmate, né? Como que chegou a essa... a gente percebe que são grandes famosos e com certeza uma exigência de qualidade muito grande, né? Eu queria que você falasse como que nasceu a Checkmate, contar um pouco da história de vocês. A Checkmate, no início, ela nasceu, sou ainda, né, não atuo, mas eu era operador, né, entrei numa empresa há muito tempo atrás, que chamava Motion, né, e nessa empresa, quando eu entrei, eu fazia transporte, né, e aí convivendo com os equipamentos, né, e aí você vai assimilando daqui e dali, vai vendo que você tem facilidade de dominar algumas coisas, né? Até me tornar operador. Aí trabalhei um bom tempo de operador. Aí foi quando chegou um dia, eu pensei em comprar um equipamento para mim, que não tinha nada a ver com equipamento de vídeo. Ah, não tinha nada a ver com vídeo. Era um equipamento que eu trabalhava, né? Tá. Era um equipamento chamado Camate, na verdade. Era operador de grua, operador de jib, essas coisas. Técnico em movimentos, né? Uhum. E aí comprei o meu primeiro equipamento, sem muita ambição assim de chegar, né? Até, graças a Deus, onde eu cheguei. Sim. Mas aí trabalhei um tempo. O forte da Checkmate era movimento de câmera, né? Tive a ajuda de vários amigos que também eram operadores, que trabalhou junto com a gente, né? Enfim, e aí foi se tomando um certo volume, né, de trabalhos. Aí quando chegou um certo ponto que as pessoas começavam a me ligar e pedir o meu equipamento e perguntavam se eu tinha uma câmera, né, se tinha câmera. Essa câmera na época, eu lembro até hoje, ela era a Z1, né? HVR-Z1. HVR-Z1. Todo mundo que ia fazer alguma coisa queria dessa câmera, né? Aí eu falei, rapaz, eu não tenho, só tenho a parte do equipamento e tal, né? Aí eles, não, tudo bem, então vou ver aqui e tal. Dá para colocar no equipamento? Porque era uma câmera bem em vista dos broadcasts, era uma câmera pequena, né? Você tinha até que fazer pôr até alguma coisa para ela ganhar mais peso, porque senão... E aí, eu lembro que até na época comentei com um amigo meu, falei, rapaz, eu acho que eu vou comprar uma câmera dessa daí, porque era até um valor, né? Aí ele falou assim, para a câmera ser para quê, rapaz? Você acha que vai? Quem estava acostumado na época a trabalhar com câmera só broadcast, né, tal. Aí eu falei, então deixa para lá, vai. Eu tinha muita, né, como fala, convívio com eles. Uhum. Ele é um grande profissional. E aí eu falei que, tá bom, catei meio um pouco da opinião dele, né, e passou. Só que aí essa demanda você vai trabalhar num lugar, você vê, né, as dificuldades, até de ter, você ia gravar um DVD, de ter mais de um equipamento, mais de uma câmera, né? Para você fazer um trabalho com 6 câmeras, você tinha que pegar equipamento em 4 locadoras da Z1, né? O acesso era bem mais restrito, né? Pouca gente tinha, né? Não tinha em quantidade, né? Sim. Aí novamente, eu vou montar um rack com essas câmeras aí, né? Mas era para pequenos trabalhos, né? Aquele trabalho que o cliente não tinha condições de fazer com uma unidade móvel broadcast, e para não deixar o trabalho existir, o cliente acabaria optando por um equipamento mais viável para ele, mais barato, né?
E aí foi amadurecendo a ideia, foi até que eu montei um rack, né? Legal. O primeiro. Ixi, de lá para cá já. Essa evolução toda. Lá para cá, aí não tive mais, nunca mais saído. Muito bom. Wilson, eu gostaria que você falasse um pouquinho. A Sony, ela, claro, tem uma linha grande de produtos, né? E ela tem faixas de segmentos, equipamentos para segmentos diferenciados. Exato. Hoje, eu queria que você falasse um pouquinho dos modelos. Quais são as câmeras que a Sony tem em linha para o mercado de produção com streaming, especificamente? Isso, né? Hoje a gente tem desde modelos palm size, né, que são câmeras que caberiam na palma da mão, né, pequenas, passando por camcorders handheld, câmeras com um sensor, com 3 sensores. Então nós temos aí de modelos desde para produções mais simples, né? Às vezes uma produção pequena, você vai fazer, por exemplo, um trabalho corporativo, educacional, até câmeras que podem ser usadas na área de jornalismo, né? Então é um leque grande que permite que os usuários, né, possam, em qualquer uma dessas situações, né, que ele precise de um equipamento para esses segmentos, ele possa fazer uma transmissão ao vivo. Legal. E aí você tem equipamentos, por exemplo, que fazem transmissão diretamente para YouTube, diretamente para Facebook, ou através de protocolos padrão de streaming, né, MPEG-2 TS, ou RTMP, RTMPS, enfim. Você tem essas opções e você pode, como eu falei, da própria câmera já subir para uma rede social. Ótimo, muito bom. Douglas, eu queria que você comentasse um pouquinho hoje, as live show, quando você assiste, a produção, ela hoje em dia, ela tem uma linguagem cinematográfica. Né? A gente percebe que a linguagem cinematográfica, ela acabou passando para esse mercado de live show. Né? Então, o que antigamente não, né? A gente, num passado recente, aonde, como o Wilson está dizendo, você tem uma NX5, né? Essas câmeras que elas são feitas para o streaming, né? E elas têm vantagens para se produzir o streaming. E de repente você vê pessoas usando câmeras cinematográficas com sensor maior dentro da live show, né? E a gente percebe muito na qualidade das suas produções isso, né? Eu queria que você comentasse um pouco dessa transição, né? Dessa produção cinematográfica, né? Dentro das live shows. Claro. Eu acho que a procura por uma qualidade melhor sempre existiu, né? E se você tem uma câmera com uma qualidade, mesmo que você não utilize toda aquela qualidade para certo destino de um trabalho, mas o cliente, pelo menos os clientes que produzem na verdade eu só faço o que o cliente me pede, né? Mas o que eles procuram sempre é uma câmera melhor, uma lente melhor. Nem sempre esse equipamento é o equipamento mais adequado para aquela situação legal. Que ele está querendo, né? Aí você tenta explicar, fala, olha, isso daqui talvez não seja muito viável por causa disso, por causa daquilo. Mas eu, graças a Deus, eu tenho a sorte de trabalhar com algumas pessoas que têm um bom conhecimento do que vai fazer. E aí fica mais fácil, que a gente não precisa ficar, né? Mas quando a pessoa, na verdade, ela vê ou ela olha, ela quer trabalhar com tal equipamento, né? Mas tem certos equipamentos que a gente está falando, câmeras que têm um formato para certos tipos de trabalho ou para outro tipo de serviço. E muitas vezes, dependendo da situação em campo lá que você vai fazer, que é um local ermo, que você não tem uma infraestrutura melhor, você acaba que muitas vezes não consegue trabalhar com certo equipamento, né? Que você até trabalharia se fosse uma situação que fosse mais sob controle, né? Na verdade. E a questão do equipamento ser mais voltado hoje para o lado do cinema é o que o mercado, não só por causa das lives, mas o mercado mudou a sua como é que fala? A aceitação, o seu mercado de tipo de produção, né? Da época das câmeras 2/3 para hoje câmeras full frame, né? Pelo menos as pessoas que me procuram, elas sempre preferem trabalhar com, eu acho que é no geral isso aí, não só comigo, né? Com câmeras que tem um sensor maior, né? Quando essas
câmeras até da Sony, a 5D, foi lançada, o pessoal falava, não, poxa, mas é uma câmera fotográfica. Realmente é, mas demorou um pouco, né, para as pessoas ir se habituando, mas tem aquelas pessoas que já sempre tiveram um olhar mais voltado para o lado do cinema, né? Queria trazer essa linguagem para o vídeo, né? Sim. Para algumas coisas não dá muito certo, porque... Eu queria tirar uma dúvida exatamente nessa questão, Wilson. As câmeras, as live shows hoje, você vê o pessoal, existe não um excesso, mas uma quantidade grande de cenografia. Então, o pessoal está usando painel de LED, está usando movie light, máquina de fumaça. Então, o objeto cênico principal acaba ficando no meio de muita informação, né? E quando você está trabalhando numa câmera, se você tivesse a condição de uma pós-produção, você conseguiria ajustar isso da melhor maneira. Exato. No ao vivo, essas câmeras, vamos falar mais da linha de cinema, né? Você consegue, a gente está falando dos modelos FS5, FS7, FX9, né? Dessa linha de câmeras. Você consegue, no ao vivo, na live, consegue ter esses ajustes para você ter o cantor, né? Que é o personagem principal, numa resolução e que não atrapalhe com esse excesso de cenografia e de luz cênica? Sim, na verdade essas câmeras, né, pelo fato delas terem um sensor de grande formato, né, seja full frame, seja Super 35, são sensores que naturalmente eles são mais sensíveis à luz. Então você tem o sensor, ele responde melhor a essas situações de alta e baixa luz. Então você acaba tendo um resultado melhor, né? Você consegue controlar de maneira mais eficiente isso. É claro que hoje, né, mesmo as câmeras de vídeo, os sensores estão muito evoluídos, então uma câmera que antigamente você não conseguiria um resultado final bom, por conta de limitações de sensor, limitações de tecnologia, hoje você consegue, mesmo numa câmera de vídeo. Tá. Mas as câmeras que têm um sensor maior, uma das grandes vantagens é essa, você tem o que a gente chama de o range dinâmico da câmera, ele é muito elevado. Então você consegue ter essas distinções de mais claro, mais escuro, você consegue compensar isso de uma maneira mais eficiente. Tá. E isso você reflete, né, fazendo uma live, por exemplo, um show com uma câmera dessa, você vai ter uma resposta melhor, né? Vai conseguir enxergar mais do que você enxergaria com uma câmera que não tem essa característica. Tá, e na parte se a gente for falar da linha da Sony, Sim. a gente tem, quando a gente está falando de streaming, até a gente estava conversando com o pessoal hoje, que acabava tendo, quanto mais soluções de streaming ele tem, mais trabalhos ele consegue, mais profissionais e demandas diferentes ele consegue atender. Certo. Antigamente você tinha um Twitter, você ficava limitado. Agora, a MCX500, a gente percebe que ela é um sucesso, tanto de venda, tanto de locação, em todos os tipos de produção, seja em live você encontra, tá no EAD você encontra ela lá. Eu queria que você falasse assim, o porquê desse sucesso lógico, é um Twitter compacto, né? O que a gente, muitos profissionais, poxa, mas ele é compacto mesmo? Eu queria que você falasse um pouco o que tem, né, na MCX500, que ele facilita, né? Que facilita esse tipo de produção em vários níveis de transmissão, né? De produção diferente. Na verdade a concepção dele foi justamente essa, né? Você tem um equipamento que ele seja fácil de usar, é primordial, né? Porque se você tem, por exemplo, equipamentos distintos, você tem lá o switcher, você tem a mesa de áudio, você tem, às vezes, o multiviewer. Se você tem isso separado, você precisa de operadores, né, separados. E às vezes a pessoa não tem, a produção não tem essa possibilidade de você ter um profissional para cada segmento. Então, a ideia é você fazer um negócio simples, que uma pessoa possa operar tudo. Então, começou daí. Compacto porque, assim, quanto mais compacto for o equipamento melhor, né, por questão de peso. Às vezes, para você levar de um lugar para o outro, é muito mais fácil que seja um negócio pequenininho. Mas uma das coisas que mais eu creio que fez com que ele ficasse esse sucesso, né, no mercado são as funcionalidades que ele tem, principalmente de streaming, porque do switcher você pode cortar as câmeras e do próprio switcher fazer uma transmissão para uma rede social, para um Facebook, para um YouTube. Você tem um controle de áudio embarcado nele, né, você ter agregado nele, além do switcher de vídeo, a mesa de áudio, uma mesa de áudio simples, claro, né, sem muitos recursos, mas para o que você precisa, às vezes, por uma situação específica, ela tem. Você tem a possibilidade de fazer chroma key, você tem
o multiviewer embarcado, você tem possibilidade de gravar o conteúdo, o PGM pode ser gravado diretamente no MCX500. Você tem uma integração com outros equipamentos, a gente falou aí de câmeras para streaming, né? Então, por exemplo, a NX5, a Z150, a Z90, Z190, que são as câmeras nossas aí que tem essas possibilidades embarcadas, você também pode integrar elas em operação com o MCX500. Então, por exemplo, quando você fala de uma produção de pequeno porte, uma coisa que é bem crítica é o talhe. Imagina que a gente está fazendo, que nem a gente está fazendo aqui. Então, a lâmpada de talhe, a luz de talhe, ela indica para qual câmera a gente vai olhar. Se você tem um equipamento geralmente pequeno, portátil, você não tinha essa facilidade. Isso era limitado apenas em câmeras de estúdio de alto padrão, alto nível. Tá. Então, o MCX500 ele permite que você tenha isso com as câmeras mais simples. Ele dá essa integração. Então, às vezes, uma câmera simples, você no LCD dela, a borda vai ficar iluminada em vermelho se estiver no ar, em verde se você estiver em preview. Então, essas facilidades que o MCX500 trouxe foi que os principais motivos para que ele se tornasse um equipamento de grande aceitação. Porque a ideia é realmente você facilitar. Imagina você ter um orçamento pequeno, mas não porque você tem um orçamento pequeno você não vai poder fazer uma produção com qualidade. E dos recursos, principalmente. Exatamente. Né? Por mais que você esteja limitado no orçamento, mas é importante para a equipe de produção ter o recurso ali para ele conseguir... Exatamente. Então, assim, esse conjunto de recursos, né, de funcionalidades que integram, né, que o MCX500, que fazem com que ele seja uma excelente opção para um EAD, para uma produção de pequeno porte. Né? Às vezes você vai fazer um evento ao vivo, você não precisa de um switcher muito grande, você pode usar ele. Então, ele se encaixa em vários segmentos, em várias aplicações. Muito bom. Douglas, a gente falou no início aqui do programa, né? Fernando Sorocaba, Zaneta Cristiano, Guilherme Benuto, grandes nomes aí, né, do cenário sertanejo, né? E eu creio que, assim, qual o nível de exigência que esses profissionais têm na hora da contratação? Então, na hora que esse pessoal que lhe procura para contratar o seu trabalho, qual a exigência? Eles já vêm com alguma exigência? Como que, lógico, você se tornou referência pelo seu trabalho, né? Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai passar algum dos materiais, mas eu queria que você falasse qual é essa exigência, né? Eu creio que existe um requisito mínimo, né? Que por exemplo, os agentes desses cantores peçam para você, né? Eu queria que você compartilhasse um pouco sobre esse tipo de contrato e negociação, né? Então, as exigências, né, que eles possuem. Na verdade, assim, existe várias formas da pessoa chegar até a contratação. Tá. Né? Eu, que nem eu falei, assim, eu faço o que o cliente pede. Mas, geralmente, tem uma pessoa que é um diretor, né? Eu trabalho com alguns deles, na verdade, que a gente já tem um certo costume de trabalhar juntos, assim. E o artista, ele pede como eu vou te explicar? Ele pede mais ou menos o que ele quer transmitir. Tá. Ele vai gravar um DVD, vai fazer uma live, ele fala assim, olha, eu queria que fosse em tal formato, porque os artistas sempre têm um pensamento como que eles têm que mudar, né? Inovar. Faz de uma forma, o outro ele quer fazer de outra, tal. E aí eles vão ao diretor, né? Porque não adianta a gente ir lá e captar uma situação ou chegar lá para fazer e aquilo não bater com o que a pessoa tinha em mente, às vezes não sai como o planejado, né? E isso também a gente tem que dar um mérito que não é só na parte do vídeo, né? Hoje em dia, para as lives, essas grandes lives, tem muitos profissionais aí de luz, de cenário, de tudo, na verdade. Bons, altamente profissionais, que com a junção, né, entre o vídeo, o áudio, a luz, o cenário, acaba saindo um bom trabalho, né? Não adianta a gente chegar lá e falar que, eu fiz lá, ficou bom, tal, não sei o que, mas não é só a gente também. Então, a exigência passa a ser, tipo assim, a partir do momento que o artista confia no diretor dele, tá, né? E que ele vai lá e fez acontecer igual você estava pensando, né? Tá. Então, uns tempos mais atrás sempre tinha essa questão, né? Mas vai fazer com qual câmera? Vai fazer com qual unidade? Ótimo. Até essa questão, o pessoal chega a exigir algum modelo? Então, eu acho que a partir do ponto que você já tem um certo
vamos dizer assim, uma bagagem, aí a pessoa já não, né? Você não chega num cabeleireiro conhecido ou num médico conhecido e pergunta para ele, mas você vai me aplicar qual medicamento, né? Qual tesoura você vai usar? Mas há uns tempos atrás, eles sempre pontuavam isso. Quem é que vai fazer, com que carro que vai fazer, qual câmera que vai usar, os operadores de câmera, né? Sempre tinha uma certa escolha, porque tem alguns nomes destacados aí no mercado. E eles sempre opinavam, sempre olhavam essas condições básicas, né? Tá. E hoje em dia, para te falar a verdade, eu já tenho um tempo que eu não sei mais assim de alguém falar assim, mas como é que você vai fazer isso, como é que você vai fazer aquilo, né? As pessoas chegam no diretor, seja qual deles forem na verdade, e eles, mas eu queria fazer isso aqui assim, ó, tal. Vamos colocar tal lente, vamos... E aí a gente vai tentando se adaptar, né? E aí vamos saber o que o artista vai falar, né? Sim. Mas graças a Deus sempre tem dado certo, o artista fica contente e fica contente, repete, né? Não fica contente. E Douglas, você falou da importância da equipe, né? E de cada vez os profissionais terem domínio. Isso, numa câmera hoje, é essencial que o profissional cameraman tenha o domínio, acho que 100% do menu da câmera, né? Principalmente. Exato. Principalmente nessas situações de usar uma câmera cinematográfica para fazer a live, como a equipe do Douglas está fazendo, e não ter a pós-produção, né? 1, 2, 3 e valendo, o domínio da câmera acho que tem que ser muito grande ali, né? A gente tem que pensar assim, né? A câmera ela é uma ferramenta, né? Então, quanto mais você conhecer da ferramenta de sua ferramenta de trabalho, melhor vai ser o seu resultado final. Então, quanto mais conhecimento, né? Quanto mais experiência, né? Know-how a pessoa adquire no equipamento, né? Seja ele qual for, vai com certeza refletir no resultado final da produção. E as câmeras estão mais intuitivas, até no menu, para facilitar esse acesso. Antigamente você precisava ser engenheiro para mexer em câmera, hoje já não é mais essa a realidade. Claro que um conhecimento básico, né, de vídeo você precisa ter, que você vai inclusive adquirindo, né, mas as câmeras elas estão muito mais como você falou, intuitivas. Então os o menu você consegue ajustar. Você tem botão assinável, né, botão que você coloca a função que você mais usa. Acesso rápido. A Sony inclusive tem uma preocupação muito grande em manter uma consistência de menus e de botões, né, posição de botão para os equipamentos, porque imagina alguém que opera uma câmera agora, daqui 3 anos mudou uma câmera da Sony, vai pegar uma câmera mais nova, ele não vai precisar ficar procurando, né? Ele tem que estar tudo mais ou menos no mesmo lugar. Então existe essa preocupação e, como eu falei, quanto mais a pessoa conhecer, mais ele vai poder usufruir, ele vai poder extrair do equipamento, né, do produto. Você pode dar o luxo da pós-produção, vamos dizer. Exato. Né? Tem situações, né, que você vai fazer pós-produzido, e que aí também, claro que você conhecer da câmera sempre vai ter um benefício para você. Mas muitas vezes você não tem a pós-produção, então você precisa resolver na hora ali. Exato. Então, se você conhece, né, se você tem conhecimento do equipamento, você vai ter com certeza um resultado melhor. Resolve. Exatamente. Douglas, queria que você compartilhasse com a gente um pouco sobre tamanho de equipe, né? A gente vê, são grandes produções, né? A gente vê, só pelo tamanho também de palco e estrutura que esses profissionais levam durante essas lives, uma estrutura grande. Queria saber, enquanto a equipe de vídeo, geralmente, qual é a média de profissionais envolvidos dentro de uma live show como essa sertanejos aqui que você produz? Aí muda muito de ambiente para ambiente, né? A gente procura ver o local, onde vai ser, se é um lugar grande, se é um lugar... Geralmente fala, não, lá uns cabos curtos, né, atende, a situação por onde você vai ter que fazer essa montagem, onde você vai parar o carro, até onde vai estar a câmera. Então, cada trabalho tem vamos dizer assim, uma facilidade ou uma dificuldade, né? Em virtude disso, eu acho que a equipe, vamos falar assim, que mais atua é a equipe de montagem, né? São os técnicos, os assistentes, que são os primeiros que chegam e os últimos que vão embora, na verdade, né? É verdade. Então, eu procuro sempre, na verdade, assim, lá a gente trabalha geralmente com... É difícil mudar as pessoas que a gente trabalha, né? Legal. Trabalho geralmente com os mesmos, que como todo mundo é freelancer, pode acontecer de um dia ou outro, um ou outro não
Mas a gente já tem um costume de trabalhar com umas certas, com as mesmas pessoas ali. E aí chega a estar, dependendo da quantidade de câmera, do local, chega a ter 20, 30 pessoas envolvidas só da parte do vídeo, assim, entendeu? E essa parte que a gente chega um dia antes para montar, porque nada, mesmo sendo, não tem nada que seja rápido assim, né? Pá, chegou e colocou, né? Aí a facilidade que ele estava falando de equipamentos aqui, hoje em dia, porque as lives acabam, tem as grandes, mas tem pequenas, né? E você, para viabilizar isso, você tem que ter, não adianta você ter um equipamento muito grande, né? Que, num formato que, na verdade, acaba dificultando tudo, né? Eu vi em algumas produções, Douglas, você tem a unidade móvel também, né? Sim. A unidade móvel, ela serve para você usa em todos, ou é específico para, por exemplo, é muito grande, então usa a unidade móvel, ou não, pela praticidade já usa depende ela? do contratante, a gente, depende da situação. Se você está num lugar muito sem uma estrutura, é preferível usar a unidade móvel. Se você está num lugar que é dentro de uma casa de show, que você tem um lugar para montar um sistema, ou muitas vezes é melhor você fazer com um rack, pelo acesso, do que fazer com uma unidade móvel, que você não teria onde parar o carro, tem uma série de... Muito bom. E pessoal, você pode participar aqui com a gente do Merlin Talk Show, claro, enviando a sua pergunta para os nossos convidados. Para você que quer saber da programação do Merlin Road Show, do Merlin Talk Show, você pode acessar o site oficial merlintalkshow.com.br. E agora o pessoal já mandou 2 perguntas. Podemos passar, pessoal? Vamos lá então. Esse é o quadro Você no Merlin Talk Show. Olá, Taz. Olá a todos os participantes. Queria deixar registrado aqui que sou apaixonado pela F55 da Sony, fiz grandes trabalhos com ela. E a minha pergunta é exatamente para a Sony, para o Wilson. Tá? Bom, é o seguinte, Wilson, eu tive um problema uma vez numa live, que uma 7S, eu estava trabalhando com 4 A7S e uma delas estava longe e não podia ser colocado o cabo de transmissão dela. E ela não aguentava. Uma hora de gravação no card, tinha que parar e eu ficava sem uma câmera. Existe alguma solução para isso? Obrigado. Vamos lá. Uma Uma boa pergunta. Desafios, né? das produções. Pois é. A gente sabe, né, a câmera que ele comentou, a Alpha 7, né, é uma câmera fotográfica, né? Claro que tem um modelo que é otimizado para vídeo, mas é uma câmera que, até por ela ser pequena, ela não é uma câmera que ela foi pensada para ela ficar, por exemplo, em gravações de muito tempo, né? Porque pelo que eu entendi na pergunta, ele não conseguia cabear então para poder mandar o sinal, de repente, com o gravador. Exatamente. Então ele estava gravando, eu entendo que estava gravando na câmera. E aí você deixar gravando a função de gravação habilitada por um período muito longo, muitas vezes a câmera, claro, ela esquenta porque é um processamento que você tá utilizando do equipamento, né? E o equipamento pequeno, ele não consegue dissipar calor como uma câmera de maior porte, né? Porque você tá tudo muito concentrado ali, até pelo fator de forma, né? O tamanho do equipamento. Então, esse acaba sendo um dilema, porque muito embora você possa usar uma câmera pequena, né? E a gente sabe que serve muito bem para muitas situações, mas você tem alguns pormenores que você tem que tomar cuidado, principalmente com relação ao tempo de gravação. Às vezes o equipamento ele não conseguir dissipar calor, então ele vai esquentar mais do que uma câmera de vídeo. Você poder integrar acessórios, né? Por exemplo, a parte de áudio, você não ter conector XLR, né? Que é o conector comumente utilizado, né? Para áudio.
Então, esses detalhes, na verdade, você consegue minimizar ou até mesmo extinguir esses problemas usando uma câmera, né, numa situação dessa, usando uma câmera mesmo. Né? Uma câmera, por exemplo, como uma FS7, Legal, que tem um sensor, né, maior, de grande formato, ou se for uma câmera de vídeo, por exemplo, uma NX5, uma Z150. Então, isso vai muito... na verdade, a solução é muito relacionada ao equipamento que você está usando. Novamente, não é um equipamento que é ruim, né? Na verdade, não é que você está usando um equipamento ruim, é que a funcionalidade dele é outra. Então, você está usando uma câmera dessa para uma produção de muito longa, ela não foi preparada para isso, ela não foi desenvolvida para isso. Se ele estivesse usando, por exemplo, uma FS7, ele poderia estar gravando... A FS7 você consegue deixar gravando lá, dependendo da bateria, mais de 2 horas e meia, 3 horas, e ela vai gravar direto, ela não vai ter nenhum problema de Ou senão ele poderia nada. estar só monitorando, é que ele não tinha o cabo. São situações, né? São Mas situações do evento, né? Ele poderia baixar o De repente o formato, né? Forçaria menos a câmera. Força menos, que esquenta às vezes menos, ele ficava- precisava daquele formato, a gente não sabe também como estava, tipo né? de produção. né? Mas você tem algumas maneiras de você resolver isso, né? Legal. Então, reduzindo o formato, né, de gravação ou utilizando uma câmera que tenha uma performance maior. Ótimo, muito bom. Temos mais uma pergunta para o Douglas agora? Fala rapaziada da Merlin, fala Douglas. Tem algumas dúvidas aqui para tirar com vocês. A primeira, qual foi o maior perrengue, Douglas, que você já passou em grandes lives e como você conseguiu solucionar? A segunda, qual foi a maior exigência dos clientes com equipamentos e como que você vê o 4K em live no futuro? Valeu? Tamo junto. Deu para entender, Douglas? Acho que deu para entender, né, na verdade. Qual foi o maior perrengue? Uma aí que situação teve- difícil. Uma situação que eu acho que acaba acontecendo mesmo, né, Douglas? Por mais que Eu vou te falar que todo trabalho tem alguma tem alguma tem coisa. alguma coisa que acontece. Quando tá tudo muito bom, você pode coisa falar, errada, olha, tem coisa- alguma coisa alguma tá coisa errada, tá porque até errada. agora não aconteceu nada. Mas já teve, nossa, várias situações, assim. Eu vou falar de uma mais recente, né? Tá. Teve uma situação que eu tava mandando sinal de PGM pro streaming, né? E aí, já mandei o sinal mais cedo, sei lá, eram umas 3 horas da tarde. E a live acho que ia começar às 17, alguma coisa assim. Faltando uns 10 minutinhos para começar, eu falei, deixa eu checar lá para ver se tá tudo ok, né? Com o vídeo, tá chegando, se tá tudo belezinha. Cheguei lá, olhei, aí eu falei pro rapaz, tá tudo certo aí? Ele falou, não, tudo perfeito, áudio, vídeo, tudo, já tava com o cronômetro, né, para entrar no ar. Aí eu vi que tinha um cabo um pouquinho esticado, né? Então, assim, eu falei, eu vou melhorar esse cabo, eu vou dar uma sobrinha lá e tal, né? E aí eu cheguei no carro, eu falei, eu quis ganhar umas saídas que eu tinha no carro lá, porque Aham. para economizar, passar por um roteador e tal, e se alguém viesse pedir mais sinais, eu Teria ter mais um recursos, né? roteador. E eu simplesmente troquei, em vez de eu pegar o PGM dessa saída, eu peguei dessa outra saída aqui, né? Passei no hub, fiz isso daí e parou de chegar o sinal. Falei, não, mas não fiz nada aqui, pô, só troquei o lugar, não é possível. Que você vai dar isso pra- cronômetro E o cronômetro, rodando. aí parece que ele vai mais rápido ainda, né? Falei, rapaz, mas o que. Aí olha daqui, olha daí, o sinal não voltava. E aí, vamos trocar o cabo. Pânico. Vamos trocar o cabo. Aí você pede rapidinho, já trocamos o cabo. Aí colocamos lá, funcionou, né? Mas é uma coisa que é inexplicável. Você fala assim, acho que justamente nessa hora que eu vi isso daí, alguma coisa aconteceu. Alguém bateu em cima do cabo, e o cabo parou de chegar ao sinal, entendeu? E aí aquela corrida contra o tempo, porque a live vai começar em 3 minutos. O cronômetro não Não para. para, Mais rápido, segura, né? segura, é Mais rápido, né? Aí já começa a dar aquele suador. Mas resolvemos. Essa aí foi uma delas. As lives têm uma tendência a ter muito problema com áudio, né? Geralmente você está fazendo ali, aí vem o contratante, ou quem contratou, o meu contratante, na verdade, Aham. e às vezes fala do áudio. Para alguns lugares está chegando bem o áudio, para alguns lugares está chegando com distorcido ou com Então. algum problema. Isso é difícil da gente... Ô, Douglas, tem um ponto muito legal, se você me permite o questionamento, de quem é a responsabilidade do áudio durante uma produção de live show? Então, eu geralmente sou contratado para fazer a parte do vídeo. Tá. Né? Só que o que acontece? O artista, ou quem quer que seja,
ou o empresário do artista, ele vai a um diretor, Certo. né? E aí, em cima desse diretor, fala, ó, quero fazer uma live assim, assim, assim. Esse diretor expõe as ideias de cenário, é o que vai saber posicionar as câmeras. Tá. Tem uma certa situação, ele tem que vai trocar de ambiente. Esse diretor tem que ter um olho clínico para saber como agir, porque o artista ele sabe cantar e, né? Tá bom. Aí o que acontece? Muitas vezes, eu acho que assim, o contratante ele paga um todo, na verdade, né? Ele paga um volume, um certo valor do dinheiro. Nessa negociação, o que acontece? Ele fala assim, não, o áudio eu tenho, já a empresa que ele tem costume de trabalhar, que, né? Tá certo, ele quer fazer com a pessoa lá, e aí é uma junção, né? A live é uma junção de vídeo, de áudio, de internet, né? Que você depende da internet para subir o sinal. E aí isso daí vai tudo em cima de uma pessoa, que é o diretor, que é o cara que fechou, a pessoa que fechou o trabalho, Tá. né? Se chega a dar um problema, acaba que, na verdade, o problema passa a ser de todo mundo, né? Mas eu acho que, no meu modo de ver, e pelo que já aconteceu comigo e tal, eu acho que, na verdade, assim, é difícil você se responsabilizar por uma coisa que, na verdade, não está sobre o seu domínio, Tá. né? Por um outro lado, mesmo que esse sinal do áudio, alguma coisa, esteja passando pelo meu equipamento, né? Entendi. Então, eu acho que o melhor hoje em dia é você conseguir separar essas situações, né? Tá. O streaming, né? Até que, tipo assim, até que ponto é igual uma rodovia, né? Até aqui a Dersa toma conta, até aqui Depois, fulano toma conta, até. Tá. E para evitar quando der, Deus livre acontecer, por um acaso der algum problema, você conseguir pontuar, falar, olha, né? Porque tem muitas coisas que é inexplicável, né? Acontecer. E aí alguém acaba sendo prejudicado por esse motivo, entendeu? Ótimo. O Douglas trouxe pra gente um pouquinho aí, um resumo dos principais trabalhos. Vamos assistir? Vamos lá? Sou no interior, só a terra, a chuva e o sol faz florescer meu amor. E essa paz vai te fazer dizer: eu sou do samba, a voz do morro sou eu mesmo, sim senhor. Quero mostrar ao mundo que tenho valor. Eu sou o rei dos terreiros. Eu sou o samba, tão natural ali do Rio de Janeiro. Sou eu quem leva a alegria para milhões de corações brasileiros. Te perder foi a dor mais doída que eu senti na vida. Sem você, te perder foi a dor mais doída que eu senti na vida. Joguei bebida na ferida. Como é que eu posso me livrar das garras desse amor gostoso? Um jeito é relaxar e começar tudo de novo. Como é que eu posso não querer se na verdade eu quero bis? Rolar com você, nem que seja pra brincar de ser feliz. Rolar com você, nem que seja pra brincar de ser feliz. Pessoal da Checkmate, que é a Escritório unidade dele, móvel e que está aí? fazendo a maioria, fez todas as nossas lives praticamente. Obrigado ao time da Checkmate, a todos os profissionais que estão na câmera aqui, que estão super, sempre muito conectados aqui com a gente. Obrigado mais uma vez, os câmeras. Excelente, muito bom, muito bom. E Douglas, fala um pouquinho pra gente, imagens lindas aí, paisagens, lugares lindos, e vocês aproveitando muito bem a gente vê muito, tem partes abertas onde tem o céu, tem uma mistura de luz, iluminação, tem cênica. Quais câmeras que vocês estão usando geralmente nessas produções? Olha, geralmente eu já tenho os meus equipamentos que eu tenho costume de trabalhar,
E a gente acabou adaptando os mesmos equipamentos para fazer também as lives, mesmo sabendo que não precisa de toda essa tecnologia, né, para fazer uma live. Mas eu trabalho com as câmeras FS7. A maior parte das câmeras minhas são FS7. Eu tenho F55, tenho FX9, mas o forte hoje, a predominância na Checkmate é FS7. Ótimo, muito bom. Wilson, você tem um vídeo também Tem um vídeo da FS7 para gente? isso. Vamos assistir então o vídeo da FS7 e depois você comenta um pouquinho sobre ela, Wilson, pra Claro, gente? claro. Vamos lá então ver o vídeo da FS7 da Sony. Esse aí é o Fusca da Sony. Fusca? Guerreiro assim, né? Ah, sim, de pau pra toda hora. Pau pra toda hora. Show, incrível. A gente foi passando ali as especificações, a gente falando. Né? O ND, O sensor. o range dinâmico. Isso. Fala um pouquinho dessas funções, isso pra É, gente, por favor, acho que que torna essa câmera tão... O primeiro tão sensor, utilizada né, aí o sensor 4K Super 35mm, que é um sensor que já dá a possibilidade de você fazer imagens com um look mais cinematográfico, né? O ND, por exemplo, o ND dessa câmera é um ND variável, que você... Antigamente você geralmente tinha nas câmeras lá sempre 4 filtros, né? O Clear, aí você tinha um quarto, um 16, um 64. No ND variável você consegue... ele é um único filtro, né? Que ele entra na frente do sensor e você ajusta a passagem de luz por ele. Então você vai de 1 quarto a 1 por 128. Coisa que antes você precisaria de um filtro físico, você consegue fazer isso digitalmente, né? Então, uma flexibilidade muito grande, porque você pode mexer na profundidade de campo, você não precisa ter um jogo de filtros à parte, né? Você já consegue resolver isso com a própria câmera. A possibilidade de gravar em 4K, de você ter um adaptador para ter uma saída em RAW, que é uma saída bruto, que se você for fazer uma produção, por exemplo, já para cinema, você vai fazer uma pós-produção desse conteúdo, então você você grava basicamente tudo que o sensor te entrega, você faz a gravação sem nenhum codec, né, que é o RAW. Isso é muito bom, né, para produções aí documentário, né, curta-metragem, você consegue fazer. A gente tem ali, que é um ponto também bastante interessante, a parte da montagem da lente, né, mostrou no vídeo lá o E-mount, esse formato, né, esse mecanismo de encaixe da lente, ele permite que você use virtualmente qualquer lente que tem de mercado, né? Então, se você tiver uma lente E-mount, você põe direto na câmera. Se você tiver uma lente PL de cinema, você usa um adaptador, você coloca com a câmera. Então, se tiver uma lente de outro fabricante que você gosta, né? Principalmente quem faz trabalho fotográfico, gosta de lentes fotográficas do fabricante X ou Y, você pode utilizar com a câmera. Então, ela tem... isso te dá uma possibilidade muito grande de produzir, né? Então, é uma câmera que ela
a gente até comentou aqui brincando, né? Uma câmera, ela é um Fusca, você pode usar para qualquer situação e ela vai te atender perfeitamente, né? Ela é uma câmera 4K. 4K, 4K. já nativamente. Dentro das produções, Wilson, Douglas, isso não é transmitido. Vocês chegam a gravar em 4K ou não? Vocês deixam ela no Full HD o tempo todo? Como vocês trabalham com ela? A câmera, quando a gente grava, nos meus trabalhos, a maior parte deles, a gente grava sempre numa resolução máxima, assim, Tá. no cartão. No cartão, sempre Né? na resolução máxima. E aí, na produção, na pós, aí o cliente, Você gera o que você precisa. se ele quiser mais baixo, ele... E, Douglas, como que você vê isso? A gente está vivendo, até eu falei no começo do programa, né, que a gente está comemorando aí os 70 anos da TV brasileira, né? E dentro desses 70 anos, muita coisa mudou, né? Seja tecnologia, tudo. A gente está vivendo hoje a era, sem dúvida nenhuma, das lives. Todo mundo está fazendo live. Seja live show, a gente tem rede de supermercado, a gente tem farmácia. A gente viu o caso, eu falei na última live, teve uma funerária fazendo live. Interessante. Literalmente todo mundo quer estar online, ao vivo, né? Como que você vê o futuro, tipo, para onde que a gente está caminhando nessa questão das produções? E a live show, ela está, acho que ela está no auge, vamos dizer, né? Ela vai continuar, né? Lógico que ela teve uma ascensão por causa da pandemia, né? Mas nesse cenário de grandes músicos, que tipo, os shows eram enormes, né? Em questão de público, né? Isso tende a voltar, ou a live show acabou eles enxergando que o custo seria menor em questão de produção? Como que você vê, sentindo, já que você está nesse meio, né, de musical principalmente, que eu acho que é um dos principais cases que a gente está discutindo, uma projeção aí de futuro? Olha, eu acho que essa saída que tiveram com as lives de shows, né, os artistas, vamos até falar assim, o primeiro, né, que criou a possibilidade de fazer um show, uma live, que foi o Gustavo Lima, né? Teve a ideia e foi muito boa, né? Até porque bastante gente, a partir desse ponto, bastante gente começou a fazer o mesmo, e, né? O intuito, eu acho que foi né, quando ele começou, porque foi ajudar as pessoas que realmente iriam ficar necessitadas ou já estavam necessitadas por causa que ninguém estava trabalhando. Ajudou no meio, né, audiovisual bastante, porque muita gente também que não estava fazendo nada passou a fazer alguma coisa. Mas é o que a gente fala, assim, eu acho que tudo tem o baixo, né, o seu ponto máximo e a queda, né? Até pelo que os artistas já estão se pronunciando e falando, e estão querendo que tenha uma flexibilidade maior para os shows voltarem, né? Porque por mais que a live tenha acesso, tenha pessoas assistindo, tem views, o que o povo gosta, na verdade, é de você ir para um show, ter mais gente, pessoal, o que a gente falou no começo, o contato, né, físico, né? O pessoal vai pro show, tudo bem, por causa do artista, mas é por causa de N coisa, por causa de beber, por causa de dançar, por causa de beijar, de agarrar, né? Então, exatamente. E na live não, né? Mas é o que temos para agora, né? Exato. E tem dado certo. Na área de shows, eu acho que a tendência é ir diminuindo, né? A partir do momento que os eventos comecem a poder acontecer, né? A gente gravou um DVD que foi um drive-in, né? Que a pessoa assiste o show dentro do carro dele. O Alien está fazendo vários eventos também que você permite você assistir vários shows de dentro do seu carro, cinema. As pessoas vão se readequando à nossa situação de hoje, né? Já as lives de empresas, as corporativas, essas coisas, eu acho que a tendência é continuar. Até porque, uma por causa da pandemia, né, do Covid, e a outra que é uma coisa que o pessoal eu já tinha feito lives assim, antes da pandemia, anos atrás, tal, mas o percentual era muito pouco, né? Você fazia uma live, o cara fala, porque uma live, porque, né? Que eu vou... Beleza, era uma situação que o cara não ia fazer
pagar um sinal de satélite para fazer uma transmissão, ele fazia via live, né? E tem dado certo para as empresas. Um presidente de uma empresa quer falar com seus funcionários, quer falar com o gerente, quer falar alguma coisa, não precisa se expor ao risco de se locomover, sair da casa dele, viajar, pegar carro, avião e tal. Então, para isso daí é muito bom. E você pode fazer uma live fechada, né? Uma plataforma fechada. Você quer fazer uma live, o presidente quer fazer uma live com o diretor dele, e ninguém pode ver, pode escutar, ele faz uma live diretamente, só ele e a pessoa, né? É uma grande vantagem, além da praticidade de tempo, né? Você imagina você ter que se deslocar, que a gente estava falando hoje aqui, de um ponto para o outro, sendo que, na verdade, você pode, né, sentar ali no lugar e falar com a pessoa. Mas é o costume, né? Quem não tem ainda o costume de fazer isso, tem pessoas que, não, eu vou lá, vou falar direto com a pessoa. Mas essa área eu acho que ainda vai, se ela não continuar, ela ainda vai um bom tempo. Já para o lado de shows, eu acho que à medida que os shows vão sendo liberados, né, a flexibilidade vai aumentando para os eventos, não só show, né, teatro, cinema, as pessoas acabam indo mais para a rua, né? E gente na rua não está assistindo live, né? Então, exato. Wilson, a gente resolveu até montar o Merlin Talk Show. Um dos propósitos do Merlin Talk Show foi justamente para a gente falar das novidades de mercado no ano onde nós não tivemos feiras, congressos, né? Então, e geralmente nas feiras, são nos congressos que geralmente os fabricantes fazem os lançamentos de produto, né? Exato. Na NAB e entre outras feiras, era onde a gente tinha o maior network, a gente tinha o maior acesso aos fabricantes e também já tinha ali uma prévia do que estava chegando de novidades. Exato. Esse ano, como a gente não teve as feiras, eu queria saber se você pode passar para a gente, tem novidade chegando, como que está a Sony em relação à questão de lançamento de produtos? Na verdade, continua da mesma coisa, mesmo conceito. Então, por exemplo, na NAB, né, que não teve o presencial, mas teve um evento online. Para o IBC, que geralmente ocorre em Amsterdã, também vai ter um evento... Vai ser, Eu não me lembro direito, mas agora acho que no final de setembro ou outubro, né, que vai ter. Para a nossa feira aqui no Brasil, né, da SET, também está planejado um evento. Uma feira online, onde os fabricantes vão poder apresentar novidades e assim, vai seguir dessa maneira. Devemos ter alguma informação nova, né, de produtos que devem estar disponíveis aí para o próximo ano, principalmente. Ótimo. Sendo anunciadas também nesses eventos. Legal. Então, mesmo não tendo presencial, né, a gente não tendo a possibilidade Vamos mostrar no online. Vai ser mostrado, tudo que tiver de novidade vai ser mostrado aí nesses eventos online. Ótimo, maravilha. Para finalizar, a gente está falando do dia do cliente. E eu queria fazer uma pergunta para o Douglas. Douglas, dentro de uma produção como essa que a gente está vendo aqui, que envolve muitas responsabilidades, claro, pelo tamanho, né? E a gente falou da parte de áudio, de vídeo, de qualidade. Dentro de uma produção de live, o cliente sempre tem razão? Ele tem razão mesmo não tendo razão, né? Mesmo se ele tem razão, ele tem razão. É verdade. Até por, eu acho que ele confiar, né, o trabalho a você, ele tem direito de, dentro do possível, né? Se ele não vier te falar alguma coisa que seja totalmente fora do que a gente, do que é a intenção dele, do que ele está achando, às vezes você tenta explicar que não é bem assim, aconteceu assim. Se a pessoa entender, bem, né? Se não entender, ele vai continuar tendo razão, né? Na verdade. Mas essa responsabilidade tem que existir. Tem que existir, tem que existir. Muitas vezes o cliente também não sabe da parte técnica. A maior parte não, né? Não vai saber mesmo. Algumas coisas, que você compra um carro, você sabe a maior parte das funções, né? Você compra uma câmera, você sabe a maior parte das funções dela, mas você não sabe tudo, na verdade. Aí a pessoa, algum cliente ou alguém um usuário de um equipamento da Sony, uma hipótese, mas eu tive, que nem o rapaz da 7S acabou de falar aí, que ele teve um problema. Na verdade, como é que eu vou falar? Não é bem um problema, né? Que eu tava falando não é um problema do equipamento, uma situação. Foi uma situação. Uma situação, né? E aquilo você não pode
acabar assumindo como uma responsabilidade sua por um erro, porque na verdade não é um erro, né? É como é que eu posso falar assim, uma má utilização ou de forma inadequada ou Uma né? escolha. Uma escolha. Já aconteceu. Pra Isso que aconteceu aquele com ele já aconteceu específico. comigo algumas vezes, né? não, Você vai trabalhar num lugar que é muito quente, né? Um calor, que nem eu já fui fazer trabalhos, gravar DVD em Miami, e lá era um calor de 38, 40 graus. Então, mas o meu cliente já sabia que as câmeras, as A7S, poderia acontecer de travar, de não conseguir rodar. Já estavam cientes. Qual foi a saída? Assim, então, grava em full, né? Grava em 1080, Legal. porque você Baixa esforça qualidade, menos Trabalha mais. o processador da câmera e ele esquenta menos e aí consegue rodar, né? Melhor rodar em full do que não rodar nada, né? Pelo menos o trabalho sai bem feito. Pelo menos grava. Pessoal, estamos chegando ao final do nosso programa. Como passar rápido, né? É muito rápido, principalmente com convidados como o que eu tive aqui. O privilégio hoje. Quero então agradecer. Obrigado, Wilson. Eu que agradeço. Mais uma vez, por gentilmente atender ao nosso pedido, né? Nós que agradecemos. Espero a gente nos vermos logo, ou no certeza. próximo Merlin Talk Show, ou no Merlin Road No Show. Road Show quando voltar, né? Espero, então, muito obrigado. Eu que desde agradeço já. você. Obrigado Douglas, um prazer imenso, meu amigo, ter Igualmente, você aqui. igualmente. Muito legal, a gente sempre, há um tempo já, vem acompanhando os trabalhos, né? E você está aqui com a gente, compartilhando essa informação para todos os nossos amigos e parceiros. Então, obrigado, né? Obrigado mesmo por ter aceito o convite e vindo aqui compartilhar essas informações com a gente. Obrigado mesmo. Eu agradeço também. E parabéns pelos trabalhos e pelas conquistas aqui do... É um conjunto, né? Que eu te falei, né? Não é só... O mérito não é só da Checkmate, né? Obrigado. Bom? Obrigado mesmo. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Lembrando, para você participar, entra lá no site para você ficar sabendo de todos os programas, merlintalkshow.com.br. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Se cuidem e um grande beijo. Até a próxima. Thank you.